Olá, pessoal! Esse é o segundo vídeo da série que eu estou gravando para a gente poder pensar algumas formas de avaliação no contexto do Moodle. No primeiro vídeo a gente falou da ferramenta questionário, né? Que é uma forma de a gente fazer a avaliação, não a única, existem outras. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as questões, os tipos de questões que podem ser incluídos nesses questionários. Esse vídeo ele é um complemento do MOOC oferecido pelo CEFOR do IFES, que é o MOOC Moodle para educadores. Então a ideia é que vocês primeiro façam o MOOC e depois assistam a esse vídeo para pensar possibilidades para o ensino, para as disciplinas que vocês ministram, tudo bem? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sala do Moodle e como a gente cria cada tipo de questão. Aqui vocês estão observando a minha sala e para você criar uma nova questão, você vai descer e no bloco de administração, vocês vão clicar em banco de questões. Vocês vão ser redirecionados para a página de criação de questões e aqui vocês já vão ter o botão de criar nova questão. Lembrando que no vídeo anterior eu falei sobre a criação de categorias, que é uma forma da gente organizar o Moodle, né, as questões que a gente cria de acordo com o conteúdo, com as habilidades, enfim, como uma forma da gente facilitar na hora de construir o questionário, porque muitas vezes a gente pode criar com perguntas aleatórias, né? Então ele precisa ter bem organizado isso para poder fazer o sorteio das perguntas. Então eu vou falar para vocês agora o tipo de cada questão e eu vou trazer um exemplo de algumas das minhas salas que eu trabalhei. Bom, pessoal, então a gente vai falar agora rapidamente dos tipos de questão, tentando enfatizar algumas possibilidades. Vou repetir aqui de novo que o recomendável é que vocês façam o MOOC do CEFOR do IFES e depois assistam a esse vídeo para poder entender o uso que a gente faz, porque lá no MOOC ele explica de uma forma bem mais tranquila, com os tutoriais específicos para cada questão, e aqui a gente está enfatizando o uso mesmo prático, enfim, com algumas experiências que eu tenho, tanto na área de matemática quanto na área de ciências humanas. Eu vou começar falando das perguntas mais comuns que a gente encontra no dia a dia, que é a pergunta de verdadeiro ou falso e a pergunta de múltipla escolha. Bom, a primeira pergunta, que é de verdadeiro ou falso, ela é definida da seguinte forma. Então, eu estou clicando aqui em nova questão, ela aparece aqui bem no finalzinho, né? Não confunda com essa parte mais vermelhinha, né? Bom, verdadeiro ou falso? É uma questão simples de múltipla escolha com apenas duas opções, verdadeiro e falso. Então, para a gente ter um exemplo de questão, eu vou pegar essa questão aqui, que é da disciplina de cálculo que eu dei na licenciatura em Química do IFES de Vila Velha. Aqui você tem duas funções e o enunciado é o seguinte. A derivada de g de y é g' de y. Então tem aí a função g e a função g', e ele quer saber se a segunda função é derivada da primeira. Bom, e aí o aluno vai responder verdadeiro ou falso. Para cadastrar essa pergunta, a gente clica aqui nessa primeira tela no botão de adicionar pergunta, né? E aí a gente vai ser redirecionado para essa outra janela aqui, onde a questão está cadastrada, né? No caso, vai estar todos os campos em branco. Esse primeiro campo aqui, ele é relativo à categoria, né? As duas primeiras informações. Então, atualmente é a categoria 3.5, que é a regra da cadeia, porque lá eu configurei dessa forma. Se por acaso você esquecer de habilitar a categoria antes de criar a questão, você pode desabilitar usando esse botão azulzinho aqui, ó. Porque aí quando você desmarca ele, você consegue editar a categoria que você pode inserir a questão.
Então, esses dois primeiros são relativos à categoria. Em seguida, vem o nome da questão, que não é o título e nem é o enunciado, né? É só uma forma que você tem de identificar a questão lá no meio do banco, se você precisar. Quando eu dei a disciplina de cálculo, como eram muitos exercícios, eu usava esse código aqui, que indicava que era o capítulo 3 do livro, seção 5, exercício 26, porque eu usava exercícios do livro do Stuart, porque ele não tinha gabarito, né? Então eu poderia usar os exercícios pares que não tinha resposta no final. Então eu coloquei esse nome, mas cada um fica à vontade para renomear da forma que achar mais conveniente. Aqui eu tenho o enunciado e eu trouxe esse enunciado para ressaltar o uso de fórmulas. É possível a gente colocar fórmulas matemáticas no enunciado. É só você clicar nesse botãozinho aqui de raiz, que é Insert Math Equation, e aí vai aparecer uma janelinha aqui para vocês. A janela, vocês estão percebendo aqui, ela é bem parecida com a ferramenta de equação do Word. Então você pode colocar frações, radicais, matrizes, sistemas, somatórios, integral, limite, enfim, tem várias possibilidades aqui e você vai inserindo de acordo com a necessidade. Então aqui eu coloquei uma fração, por exemplo, aí eu posso clicar aqui, ele vai inserir a raiz e assim eu vou configurando a minha fórmula para poder inseri-la no enunciado. Além do texto da questão, aqui embaixo vocês vão poder escolher a resposta certa. No caso, essa questão ela é verdadeira. Então, eu já coloquei aqui verdadeiro. O feedback geral eu costumo utilizar para colocar a resolução das questões, né? Para o aluno saber o que está certo, o que está errado. Por quê? Dependendo do formato de questão, aparece o gabarito, ou seja, a resposta final. Nesse caso, vai aparecer lá só verdadeiro. Só que isso não é suficiente para o aluno entender porque é verdadeiro ou porque é falso. Então, por esse motivo, eu coloco a resolução da questão. Aqui, então, está a derivação, usando regra do quociente, regra da cadeia, fatorando, colocando em evidência e tudo mais. Então, aqui é o resultado final. Como bate lá com o enunciado, a alternativa é verdadeira. Então, eu costumo cadastrar só esses campos. Eu confiro a categoria, sempre confiro a categoria, insiro o nome da questão, o texto da questão, que é o enunciado, resolução no feedback geral e a resposta correta, que é verdadeiro ou falso. Em seguida, eu venho aqui para o final da janela, né, final da página, e clico em salvar mudanças. E aí eu acabo inserindo a questão no meu banco de questões. Então, essa é a questão do tipo verdadeiro ou falso. Agora a gente vai falar da segundo tipo de pergunta, que também é muito comum, né? Que é a pergunta de múltipla escolha. Com esse íconezinho aqui com 3 bolinhas e 3 tracinhos, e ela é definida pela plataforma da seguinte maneira: permite a seleção de simples ou múltiplas respostas de uma lista pré-definida. Então, aqui eu tenho um exemplo de pergunta. É uma pergunta do segundo ano, né, do ensino médio. Eu tenho um cubo representado em 3 dimensões. E aí eu pergunto para o aluno qual é a planificação desse cubo, ou seja, qual é a representação no plano que me permite construir aquele cubo desenhado na figura. Então tem a questão das faces e tudo mais, e aqui eu tenho as opções que ele vai ter que analisar. Eu trouxe essa questão para vocês porque ela traz essa novidade em relação a umas versões mais anteriores do Moodle, que é a possibilidade de incluir imagens entre as alternativas. Porque até então a gente só conseguia inserir texto e algumas fórmulas, né? Então agora dá para a gente inserir uma imagem como uma das opções corretas. Então, quando eu clico aqui em múltipla escolha e adicionar, vai aparecer essa janela, né? Mais uma vez, com tudo já está tudo preenchido, mas vai aparecer em branco, né? Então, de novo, a categoria, o nome da questão, texto da questão, repito, é o enunciado.
E a diferença entre a questão de múltipla escolha e a questão de verdadeiro ou falso, que eu apresentei há pouco, é que agora a gente vai ter aqui embaixo um campo chamado respostas. E aí vai ter as opções escolha 1, escolha 2, escolha 3, que são as alternativas que vão ter a questão, né? É importante ressaltar que essa ferramenta permite criar questões não com 5 alternativas, como é muito frequente, mas você pode fazer com 4, com 10, com 8, com o número que vocês acharem adequado. Essa, por exemplo, tem 4 questões. Se vocês quiserem fazer com menos de 5, né, que eu acho que 5 é o que vem preenchido padrão, você pode deixar em branco. Se você quiser mais, é só você clicar aqui em espaço em branco para 3 mais escolhas, né? Então vão aparecer mais 3 opções para você preencher de acordo com a sua necessidade. Em cada questão você pode inserir imagem e texto e fórmula matemática e vários outros recursos, né? Como essa barra aqui está mostrando. E você pode identificar qual é a resposta correta usando esse campo chamado nota que aparece em cada uma das escolhas. Então, na frente de escolha vai aparecer o que vai estar lá na opção. Aqui nota é a nota que a pessoa vai receber caso marque essa opção. Então essa aqui, por exemplo, é a resposta correta, por isso que eu está recebendo 100. Eu ainda posso colocar um feedback. Chego aqui e escrevo parabéns. Ou você acertou, que é a mensagenzinha que vai aparecer para ele no final do questionário, dependendo de como você configura. É importante ressaltar também que o Moodle ele permite que você pontue não só a única alternativa correta, como outras. Nesse caso em particular, eu não vou falar para vocês o caso que tem mais de uma correta, 100% correta, porque eu acho que isso vai confundir um pouco os alunos e vocês também na hora de cadastrar. Mas uma possibilidade que eu acho que é muito importante é a possibilidade de você atribuir uma porcentagem que não é 100%, mas que de certo modo reconhece o desempenho do aluno em determinada questão. Então, por exemplo, uma questão que tem o cálculo lá, que o aluno esquece de converter a unidade, então, por exemplo, está em metros quadrados, eu pedi em quilômetros quadrados. Então, ele marcou a alternativa que eu sei que quando eu preenchi a questão, quando eu cadastrei, essa alternativa está associada a esse erro, que é muito comum. Então, uma possibilidade é você não zerar a questão do aluno. Você pode dar 20%, 25% da nota, metade do valor da nota, dependendo dessa outra alternativa, que apesar de estar errada, mostra que o aluno soube fazer alguma coisa, né? Porque algumas alternativas a gente sabe que elas estão ali propositalmente, porque elas imaginam determinados comportamentos dos alunos. Então, de repente, nessas alternativas, a gente pode pontuar com 10%, com 15%, de uma maneira mais parcial, que reconheça que o aluno sabe, apesar dele ter errado a questão toda. Então, essa é a questão de múltipla escolha. O terceiro formato que a gente vai apresentar aqui é o formato chamado associação, né, que é aquele formato que numa prova escrita, numa atividade escrita, é como se fosse relacione as colunas. Né? O Moodle define da seguinte forma: a resposta de cada subquestão deve ser escolhida de uma lista de possibilidades. Então aqui eu tenho um exemplo de quando eu ministrei a disciplina de metodologia da pesquisa. Então eu tinha um texto lá que tinha os tipos de pesquisa qualitativa, e aí o aluno tinha que, a partir das características, identificar se é um tipo ou outro. Então, para cada afirmativa dessa daqui que é apresentada para vocês, ele precisa escolher a alternativa. Então, se é uma pesquisa etnográfica, bibliográfica, estudo de caso, enfim, em cada afirmativa vão aparecer as mesmas opções. É como se tivesse, né, a possibilidade de relacionar as colunas diferentes. Para cadastrar esse tipo de pergunta, a gente vai seguir da seguinte forma. Então, prosseguir da seguinte forma. Então, a gente clica aqui em adicionar. Aqui eu tenho, mais uma vez, no cabeçalho,
a categoria, o nome da questão, o texto da questão, que a gente já sabe que é o enunciado, e abaixo agora a gente tem as opções. Feedback geral é caso você queira colocar a resolução, né, para facilitar para o aluno. E aqui você vai colocar cada linha e a sua respectiva resposta correta. Então, a primeira linha lá é essa frase e a resposta era pesquisa bibliográfica. A segunda linha, outro texto, resposta pesquisa participante. E assim a gente vai seguindo. Caso você comece a repetir, por quê? Porque tem mais colunas de um lado do que do outro, então assim, tem duas frases que vão ser relacionadas a uma mesma característica, ao mesmo tipo de pesquisa nesse caso, é só você colocar a mesma resposta, que ele não vai aparecer de modo duplicado lá na alternativa, tá bom? Vai aparecer uma vez só. A única coisa que eu chamo a atenção na hora que você for cadastrar essa pergunta é tomar cuidado com a digitação. Por exemplo, aqui eu escrevi levantamento. Se aqui eu escrever levantamento e sem querer digitar um N no lugar do M, o Moodle vai entender que isso é um texto, isso é outro texto, e eles não são compatíveis. Então, ele vai criar duas opções para os alunos. E aí, se ele marcar essa alternativa com o levantamento escrito errado, que é com N aqui, que eu tinha escrito aqui no caso da questão 4, ele vai entender como errada, sendo que é o mesmo tipo de pesquisa. Então, o que eu faço quando eu cadastro? Para não correr esse risco, eu copio o texto, seleciono o texto da resposta, copio e colo na resposta que tenha a mesma opção. Então, eu seleciono, copio e colo abaixo, porque assim eu garanto que todas as respostas idênticas estão grafadas da mesma forma, sem correr o risco de apresentar incompatibilidade. Então eu vou colocar aqui. É possível também colocar, em alguns casos, a resposta sem nenhuma questão. Por exemplo, eu quero colocar muitas opções para deixar o aluno indeciso. Então eu posso colocar deixar o campo questão em branco e eu coloco só o estudo de caso. Então, lá naquela abinha das perguntas, vai aparecer mais algumas opções que não vão ser usadas em nenhuma ocasião, porque eu coloquei como se fosse coringa. Então, essa é a questão do tipo associação ou relacionar colunas, né? Que é o que a gente tinha na prova escrita. Então, é só vir aqui no final, salvar a mudança. Se vocês quiserem incluir quantos campos forem necessários, é só vocês utilizarem esse botão aqui de adicionar 3 outros conjuntos de itens em branco, certo? A ordem das questões que eu estou apresentando para vocês, ela é uma ordem meio lógica. Por quê? Eu estou partindo de questões mais fechadas, ou seja, que o aluno tem explicitamente a resposta, para questões um pouco mais abertas, ou seja, que ele não vai ter controle de todas as opções possíveis. Então, por exemplo, na verdadeiro ou falso, ele só tinha duas opções e com certeza a resposta estava ali. Na múltipla escolha também. Nessa questão que eu apresentei para vocês de associação, eu comecei a mostrar possibilidades que uma resposta vale para duas perguntas ou uma resposta não vale para nenhuma pergunta. Então a gente consegue dinamizar e realmente chegar mais próximo do que a gente quer avaliar. Bom, e agora, para finalizar, né, a gente vai trazer dois formatos de questão que o aluno não tem nenhuma ideia do que pode ser a resposta. Então, na verdadeiro ou falso era explícito, na múltipla escolha era explícito. Depois a gente teve a associação, que ele tem mais ou menos alguns indicativos, algumas combinações possíveis, mas já vai ficando um pouco mais restrito, né? Então agora a gente chega num terceiro nível, vamos dizer assim, que o aluno não tem noção nenhuma do que pode ser resposta. Ele tem que realmente realizar o cálculo para poder, né, ter uma ideia do que vai ser a resposta. Então, tem duas questões que elas são bem parecidas e que elas estão no Moodle
disponíveis para ser usadas. É a questão numérico, né, que ela é definida da seguinte forma: permite uma resposta numérica, possivelmente com unidades, que é avaliada pela comparação com vários modelos de resposta, possivelmente com tolerâncias. E a outra, que é parecida, é a resposta curta. Permite uma resposta de uma ou de poucas palavras, que é avaliada pela comparação com vários modelos de resposta, os quais podem ter coringas, né? Podem conter coringas. Eu vou pegar um exemplo de questão aqui, que essa questão ela tem o objetivo de ver se o aluno, né, interpretou o enunciado. É uma questão super simples de área, né? Tem um telhado aqui, está perguntando quantas telhas vão precisar, né? E ele dá a quantidade de telhas por metro quadrado, então ele tem que calcular a área, depois fazer o cálculo para ver o número de telhas. E aí o aluno vai contar o número de telhas e vai colocar a resposta aqui. Reparem que ele não tem nenhuma indicação, não é de marcar X, não tem um campo para ele arrastar, ele vai realmente ter que fazer o cálculo e inserir o número aqui, certo? Da mesma forma que ele tem que inserir o número, ele também tem que inserir o texto quando for uma pergunta de texto simples. Elas funcionam de modo bem similar, só que o numérico você coloca número, o texto simples você coloca uma palavra, geralmente, né? Não é uma questão discursiva, que ele vai discorrer, no caso do texto simples. Ele vai inserir apenas uma palavra. Por exemplo, a nomenclatura de um solvente ou de uma molécula, né? Quando a gente está estudando, por exemplo, a tabela da IUPAC, que você tem que fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos, então ele vai colocar a nomenclatura, não é uma redação. É geralmente uma palavrinha, ou um termo da psicologia da educação, enfim, qualquer coisa desse tipo. Para cadastrar essa pergunta, a gente vai seguir exatamente como a gente fez nas perguntas anteriores. Então, as categorias, dá o nome da questão, o texto da questão que é o enunciado, se precisar você insere a imagem, tudo isso que eu já falei repetidamente aqui no vídeo. E o feedback geral, que é onde a gente coloca a resolução, eu costumo fazer isso. E aí você tem o campo das respostas. E aí você vai poder colocar o seguinte: a resposta, aqui você tem a opção, e essa resposta ela vale 100% da nota. Se for uma questão de, por exemplo, arredondamento e que você quer dar a oportunidade do aluno, de repente, 0,1 de margem de erro, você pode colocar essa margem de erro nesse campo que está logo abaixo. Não é o caso aqui, mas eu poderia ter colocado, por exemplo, 0,1. Então, se ele escrevesse 1600.1 ou 1599.9, né, ficaria dentro do intervalo que tiraria a nota máxima. Vocês estão observando que aqui embaixo eu coloquei 1.6 e eu também dei 100% da nota. Por que eu também dei 100% da nota? Porque alguns alunos eles usam o ponto para separar a unidade de milhar. Só que o Moodle, por conta da referência que ele tem, ele vai entender um ponto como se fosse uma vírgula. Ou seja, o 1.600, que o aluno quis dizer 1600, ele vai ignorar os zeros à direita depois da vírgula e vai entender como se fosse 1,6. Como eu sei que o aluno, ao responder 1,6, ele quis colocar 1.600, por mais que eu oriente durante a atividade, a gente sabe que tem aquele aluno desatento que acaba fazendo. Então, para não ter problema de depois ter que recorrigir a questão dele, eu automaticamente já coloco 1.6 e dou a nota de 100%. Porque eu sei que se ele colocar o ponto, essa resposta o Moodle vai reconhecer exatamente como essa daqui de baixo. Então, é muito importante que a gente fique atento a essas variações. Aqui embaixo eu também coloquei uma outra opção que é a de 800, né? Porque é a questão do telhado, só que o telhado tem dois lados. Se o aluno pensar só em um lado, ele vai achar a resposta metade. Então, eu vou dar metade da nota.
Então, eu botei aqui 800, vou dar a nota de 50%, ou seja, a questão vai estar meio certa. E aí eu coloquei em feedback aqui, ó, você considerou apenas um lado do telhado, fique atento, entendeu? Porque a gente sabe que em alguns momentos alguns erra besteirinha. Então, se ele errar aquela besteirinha que a gente sabe que é comum, eu cadastro a resposta numérica que vai gerar esse resultado e eu coloco esse feedback para ele ficar mais atento numa outra ocasião, pensando que a avaliação também ela é formativa, ou seja, a partir da avaliação o aluno pode voltar e recuperar tanto o conteúdo quanto a nota, certo? No caso da resposta breve, da resposta curta, em que o aluno vai inserir um texto, da mesma forma que eu fiquei atento a essa variação aqui, 1.600 e 1.6, que eu sei, eu enquanto professor, sei que ele fez a mesma coisa, ele só errou um detalhezinho, eu também posso ter no caso de um texto. Por exemplo, se eu estou discutindo sobre tecnologias, né, e aprendizagem em ambientes virtuais, e a resposta é Moodle. Só que vamos supor que o aluno digite Moodle com um O só, uma letra O, e não com duas, como é o correto. Né? Então, assim, o aluno sabe o que é, ele só digitou errado. Então, eu posso colocar essa outra resposta atribuindo 100% ou tirando um pouco de ponto, depende do que você avalia como sendo necessário para a nota. Então, dá para você se antecipar a esse tipo de problema. Então, se você quer inserir o nome de um filósofo, né? Aí entra a questão do acento, da letra maiúscula. Eu convido vocês a olharem de novo o tutorial do CEFOR, a olharem as orientações que o próprio Moodle traz para cada tipo de pergunta. A gente tem vários fóruns online que fazem essa explicação, porque em algumas variações de texto, principalmente, o Moodle já reconhece. Então, a questão do acento, da letra maiúscula, muitas vezes o Moodle ignora. Escrever Sócrates com acento e Sócrates sem acento, pode ser que o Moodle reconheça igual, não precise cadastrar uma resposta a mais. Mas tem outros casos que o Moodle realmente não vai entender, porque essa questão, por mais que o aluno não tenha nenhuma opção à vista, ela é corrigida automaticamente. Essa é a grande vantagem em relação à pergunta discursiva. Porque a pergunta discursiva ou pergunta de resposta longa, o aluno vai escrever, você vai receber essa resposta e você vai ter que atribuir uma nota. Aqui o aluno vai digitar, mas automaticamente você já cadastrou uma chave de possibilidades que vai permitir o Moodle corrigir automaticamente. Então, o aluno já sabe a nota imediatamente após concluir a atividade, se assim você configurar o questionário, né, obviamente. Uma outra coisa que aconteceu comigo algumas vezes é assim, por mais que eu tenha essa experiência, né, que eu vou pensando nesses probleminhas, sempre tem um aluno que me surpreende. Escreve um termo com uma escrita totalmente diferente que eu podia imaginar, ou faz um cálculo que resulta no número que está parcialmente correto, mas eu não pensei nessa possibilidade. Então, o questionário, o Moodle, ele permite que você volte na questão, crie aqui embaixo mais uma opção, aqui é o espaço para mais 3 respostas. Você vai criar, você vai adicionar essa resposta e depois você volta lá no questionário e recalcula. Tem a opção reavaliar tudo. Então, ele vai reavaliar com base nesse novo gabarito. E isso vale para todas as questões, tá? Tanto para a objetiva, se de repente é verdadeiro ou falso, você esqueceu de colocar, ela é verdadeira, você botou falso, o que estava automático, né? O reavaliar ele é possível de corrigir esses problemas pontuais, tá bom? Então, assim, eu encerro essa sequência, né, de falar de questionário, né? No primeiro vídeo eu falei da configuração, agora eu falei do tipo de pergunta. Reafirmo que é extremamente importante que todo mundo faça o MOOC do CEFOR, porque é um curso muito bom, e vocês vão entender de um modo mais separado cada tipo de questão. Tem um tutorial específico para cada tipo de questão, que tem muitas das coisas que eu falei aqui, mas eu optei por fazer esse vídeo mais com a ideia de trazer a minha experiência com base nos erros que os alunos cometem para a gente poder se antecipar dessas situações, tá bom? Um abraço para todo mundo e bom trabalho!